Quero saudar o povo com a paz do Senhor Jesus. A paz de Jesus. Quem está alegre nesta manhã, saúde teu irmão à direita e à esquerda. Você pode, à frente e atrás, dar um sorriso. Diga a ele, seja bem-vindo à casa do Pai. Alegrei-me quando me disseram. Alegrei-me quando me disseram. Aleluia. Quero louvar a Deus, bendizê-lo por suas misericórdias, que são certamente razões de não sermos consumidos. Estamos vivos, em pé, porque a graça de Deus nos sustenta. Amém? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? E vivemos, para Deus vivemos. E se um dia morremos, para Deus morremos. Porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor Jesus. Amém? Por isso em tudo damos graças. Nos momentos dos ganhos ou das perdas, Deus seja louvado. Amém. Tome sua Bíblia, vamos ler Atos dos Apóstolos. Dois capítulos, começando o capítulo 21 e depois retornamos para o capítulo 2. Atos 21. Capítulo 21, versículo 8. Quem já achou, diga amém. Vamos ler o versículo 8, 9 e 10. Diz a palavra: partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha quatro filhas virgens ou donzelas que faziam o quê? Quantas eram elas? 4 filhas virgens que, demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judeia um profeta chamado Agabu. Amém. Vamos ler Atos dos Apóstolos 2. Atos 2, 39 a 41. Diz a palavra do Senhor: pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa. Pai, obrigado, porque mais um domingo queremos tocar na temática família e pedimos em nome do teu Filho amado Jesus,
que o Senhor venha adentrar as entranhas da família e nos corrigir, nos acertar, nos posicionar e que possamos colher em nossas famílias os frutos da graça, os frutos do Evangelho, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento, Deus o abençoe. Obrigado. Amados irmãos, fiz recurso a 2 textos de Atos dos Apóstolos. O primeiro deles registra uma família de um homem de Deus. Quando a igreja primitiva começa, ela começa com a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2, que precede a Atos capítulo 1, que a igreja repara, ou os apóstolos reparam o lugar deixado vago por Judas, selecionando um homem que andara com Jesus desde o Jordão até a ascensão de Jesus. Então a igreja começa com a descida gloriosa do Santo Espírito. O Espírito desce sobre 120 homens, estes falando em língua, impactaram de maneira extraordinária toda Jerusalém e todos que nela estavam reunidos. Povo de vários povos, gente de várias nações, acabaram se aproximando para ver o que acontecera naquele dia das festas das primícias e contemplaram a primeira primícia de Deus, não mais simbólica, mas sim espiritual. A igreja começara. Essa igreja que começou, cheia do Espírito Santo, movida por uma mensagem extraordinária, pregada por Pedro, mais de 3.000 almas num só dia se converteram. Passado algum tempo, os números só aumentavam, porque o Espírito acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Essa igreja que recebe a efusão é Atos 2 e se acrescenta neste capítulo. No capítulo 3 começa simplesmente a viver as agruras desse avivamento. As perseguições vão se dando nos próximos capítulos, mas também a organização da igreja também nasce nessa fase. A igreja começa a perceber que ela é cheia do Espírito, ela é um organismo vivo, mas ela era uma desorganização dentro daquilo que era a administração. Se deu um episódio, certa vez, como muita gente se convertia naquele tempo, e a Judeia toda estava sob o Império Romano. O Império Romano é que coordenava, que adicionara, vários povos a seu próprio governo. Então, os que habitavam essas terras governadas por romanos eram sempre uma mistura, miscigenada, uma mistura de povos. E não era diferente com Jerusalém, não era diferente com a Judeia. Havia muitos judeus, mas também havia muitos gregos, os helênicos, e eles habitavam aquelas áreas. E quando então a igreja começara, muita conversão se deu, não só de judeus, não só de israelitas, mas também de gregos. Os helênicos, os romanos, converteram-se a Jesus e havia radicalidade contra esses que criam em Jesus. Nos judeus, a radicalidade era religiosa, ok? Quem se convertia a Jesus, muitos deles acabavam perdendo a família, acabavam perdendo a herança. E nos romanos a mesma coisa, eles eram filósofos, eram gregos, helênicos, os pensadores, acreditavam em seus vários deuses. Então muitos também que se convertiam à fé cristã acabavam ficando sem guarita, sem proteção, eram considerados escória, vergonha, já que o cristianismo era considerado pelos judeus uma seita e pelos romanos uma loucura. E então esses novos cristãos acabavam vivendo juntos, acabavam se reunindo.
Ei, ô fulano tal, João aceitou a Jesus. Já lhe chotaram de casa no pai dele. E ele vinha com as coisas, ficava aqui, arrumava um canto e vivia ali. Olha, também, aí uma esposa converteu-se a Jesus, foi espancada pelo marido e vinha. Olha aí, um empresário, aí converteu-se a Cristo e agora é desprezado lá na aldeia. E então a igreja foi sendo uma família de pessoas, né, umas com casa, outras sem casas, umas com posses, outras sem posses, de tal maneira que os discípulos começaram a ter tudo em comum. Os que tinham bonança traziam as condições na igreja, ok? E eles repartiam entre si com quem tinha necessidade. E alguns que se convertiam tinham posses, tinham terrenos, tinham casas, vendiam as casas, vendiam os terrenos e traziam dinheiro aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, sendo treinados para pregar, treinados para doutrinar, treinados para ensinar, mas nunca para administrar, começaram a administrar errado, ok? E eu gostaria que os irmãos seguissem aqui a minha lógica, ok? Eles começaram a administrar errado, não fizeram gestão executiva, não fizeram administração, né? Distribuição ou gestão de bens, e aí vai, Pedro também nas contas, 5 quilos de fuba, 5 quilos de feijão, 5 quilos de arroz, se fosse com nossas comidas aqui, pensando apenas nisso. E vai, apóstolo Pedro, Tiago, João, na distribuição da alimentação, e aí vai a confusão. Imagina, estamos aqui, todos somos irmãos, agora em Cristo não há homem e mulher, não há nem servo nem senhor, ok? Mas ainda fica algumas coisas muito intrínsecas à nossa própria tradição, à nossa própria cultura, à nossa própria tribo e à nossa própria língua. Quem me vem pedir algo em inglês terá mais dificuldade para lidar comigo do que quem me vem pedir em português. E é normal, se você for ao mercado Quicolo e dizer, mestre, quanto é que é isso? E te falar é 5 mil, você pode discutir, só vai baixar até 4.500. Mas se alguém for e começar a falar lingala, papá, ele vai entender, esse aqui é meu, esse aqui é meu irmão, ele é do lingala, aí você vê que em lingala o preço baixa. Em vez de ficar 4.500, fica motomai, tchá. Porque você está falando a língua dele, e como Mandela diz, quando você fala numa língua, você até alcança a mente. Mas quando você fala na própria língua, você alcança o coração. E aconteceu com a igreja na época. Quem fosse judeu, quem fosse israelita, quando ia para receber as coisas, encontrava já canal da língua. Porque Pedro é judeu, Tiago é judeu, João é judeu, todos os apóstolos são judeus, então o canal é rápido. Os helênicos, os gregos, começaram a sentir dificuldade. As viúvas dos gregos começaram a sentir injustiçadas, ok? Por isso, quando eu vejo um carcamajo, criança, bebê, que leu Bíblia na visão dos outros a falar, a igreja de hoje mudou, é porque ele não leu a igreja. As confusões da igreja são antigas. O que você chama de injustiça hoje já aconteceu nos primeiros dias da igreja, ok? E havia esse sentimento de injustiça. Só porque nós somos estrangeiros, nos convertemos a Cristo. Pedro não faz o que prega. Eu fui buscar 1 quilo de trigo, aquela só porque é judia, é conterrânea dela da Galileia, lhe deram 3 quilos, a mim só deram 1. E a confusão se espalhou na igreja. E aquilo começou a ficar uma confusão famosa. O que é que os apóstolos fizeram? Os anciãos mais velhos chamaram os apóstolos e aí vai uma reunião de emergência. Olha, estamos a ser malvados no povo. O que é que se passa? Todo mundo está a dizer que nós estamos a beneficiar nossos conterras. Então, eu acho que temos que resolver isso. Então, uma reunião, como a que vamos ter daqui a pouco na ceia. Uma reunião, amados irmãos. Bem é visto que nós viemos lá da Galileia para aqui, e toda essa confusão, e aqui temos ouvido essa conversa, então decidimos algo. Sim, o que é que decidiram? Nós estamos ocupados demais com a palavra e oração. E agora que a igreja começa, decidimos participar também da mesa, da distribuição dos bens, mas nós demos conta que nós não damos conta disso. Escolham dentre vocês homens que sejam cheios do Espírito, cheios de sabedoria
e que tenham boa reputação. Escolham e nos apresentem esses homens para que eles cuidem da mesa e nós ficaremos apenas com o ministério da palavra e o ministério da oração. Apóstolos entenderam que existe diferença entre a ministração e a administração. Ministração é uma coisa, administração é outra. A igreja não anda apenas com a ministração da oração, a ministração da palavra, mas também a administração da coisa que serve a todos e para todos. Então nós não podemos ter ilusão que basta dons, que basta o fogo, que basta a oração, que basta o jejum. Precisamos de homens de boa reputação, cheio do Espírito e que também tenham sabedoria para administrar a casa de Deus. E então eles chamaram esses homens diáconos. Diáconos, os servos, os que servem os outros, os que cuidam para outros, os diáconos. E aí então estabeleceu-se o diácono, o povo trouxe, está aqui, temos aqui 7 nomes. 7 nomes. E pelos nomes nós conseguimos notar que nem todos eram judeus. Alguns deles eram gregos. Pelos nomes sabemos que havia gregos e havia judeus. Botaram 7 nomes, dos quais pelo menos 3 deles eram gregos. Um deles, Estevão, ok? Filipe é contado dentre esses, e eles colocaram esses 7 diáconos, foram apresentados à igreja, e eles agora seriam os que recebem os dinheiros, recebem a mercadoria, organizam e distribuem. E agora as pessoas se sentiam bem. Quem falava grego ia falar com quem falava grego e recebia na medida de quem falava hebraico e falou com quem falava hebraico. E a igreja então passou a ser uma igreja de igualdade, de equidade na distribuição dos bens públicos. Eu acho que podia-se ler essa Bíblia no parlamento angolano, no executivo angolano, para que haja a distribuição correta, fiel dos bens públicos. Mas estamos aqui para a igreja, vamos deixar para o dia que nos chamarem na Assembleia. Vamos lá. Então, dentre esses 7 nomes, havia um homem chamado Felipe. Felipe, então, tem 3 características. Ele era boa reputação, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Uma paragem. E dizer que quando cresci, eu vi muitos jovens fugindo do ministério diaconal. E uma curiosidade, quando eu fui consagrado, nós preenchemos uma lista que me perguntaram se querem ser consagrado a quê? E meu preenchimento foi diácono. Porque meu entendimento do diácono é completamente diferente do que ficou famoso como os diáconos. Os diáconos nas nossas igrejas tradicionais é mais um título para quem é mais velho, cansado, que veste à toa, né? Que casaco passa a mão, tem que estar sempre a endireitar. Um tio qualquer, não. A Bíblia diz que os diáconos deviam ser cheios de sabedoria, cheios de espírito e de boa reputação. Porque para lidar com as finanças da igreja, para lidar com os bens da igreja, para lidar com aquilo que pertence a todos, você tem que ter boa reputação. Você não pode deixar dúvidas, ok? Então, porque dinheiro é perigoso. Amém? Um homem que Jesus escolheu depois de passar a noite toda em oração, quando lhe meteram no dinheiro, virou traidor. Quando nós tínhamos a turma da palavra, lá bem no início, meu irmão Garcia era o tesoureiro da turma e todos os amigos dele chamavam o Judas Bom. Judas Bom, o Judas que não rouba. E ficou o nome dele aí, Garcia é o Judas Bom, porque ele apresentava as contas sempre corretas. Porque é um desvio, ok? Pode ser um desvio. Então não é só um privilégio estar na frente das coisas, também pode ser, ok? Um perigo. Amém? É por isso amanhã vocês que vão aí assumir cargos públicos, que vão ter acesso às contas públicas, vocês precisam entender o trabalho não apenas como um privilégio, mas como um perigo nas vossas mãos. Porque o que cuidava do dinheiro até no grupo de Jesus, ficou bruxo, ficou feiticeiro, ficou gatuno, ficou traidor, entrou na história como perigoso, estragou um nome bonito, Judas e Judá. E ninguém mais dá esse nome no filho dele, só porque um maluco estragou o nome de todos, ok? Hoje, se ele não fizesse aquilo, podia ter boi de Judas aqui. Judas Antônio, Judas Mateus, Judas...
Caxingango, Judas Clemente, mas não tem nenhum. Por quê? Porque um homem decidiu estragar nome. Amém? Dos outros, que seria para outros. É terrível. Mas deixa eu seguir. Eu estou a contar tudo isso por quê? Porque dentre esses 7 jovens, havia um jovem chamado Felipe. Porque para lidar com a administração, com a carga, é bem provável que todos eles eram jovens. E quando nós lemos ali Atos dos Apóstolos, ou mesmo os Evangelhos, você vai perceber que Jesus não lidou e não chamou pessoas que sejam, digamos assim, em idade muito avançadas. Até porque naquele tempo, por causa da saúde pública, não havia muitos velhos ou pessoas que vivessem tanto tempo assim. Ok? Então, só para vocês terem ideia, teólogos acreditam que discípulos de Jesus todos eram menores de idade, se comparado à menoridade nossa aqui, atual. Todos os discípulos de Jesus tinham abaixo de 18 anos. Só Pedro provavelmente tinha acima, aos 20, por isso só Jesus e Pedro pagaram imposto. Teólogos vão mais longe, dizendo que João, na altura que foi chamado por Jesus, provavelmente tinha 13 anos. E vai um conselho aos adolescentes: não use tua idade para não ser sério. Não use tua idade para não ser sério, porque nós temos uma problemática em Angola, é que as pessoas crescem tarde aqui, tudo porque também os pais colocam na cabeça dos meninos que enquanto ele tem 12 anos ainda é criança. Não é, porque se nós estudarmos aqui uma história recente de Angola, vamos perceber que os que fizeram guerra em 92, os que começaram a fazer revolução em 75 eram adolescentes. 12, 13, 14 anos, já eram soldados, davam cambalhota, pulavam com granada. Você com 13 anos, está a acordar 14, eu ainda sou miúdo. Tem um tempo. Tempo para quê? Para dar trabalho nas pessoas. Tempo de quê? Então os pais precisam colocar na cabeça dos meninos que eles não são mais meninos, já são grandes. A partir dos 12 anos, filhos têm que assumir responsabilidades. Ok? Tem que saber o que faz. Mas nós aqui fizemos tudo tarde. Nós começamos a fazer trabalho tarde, porque a mãe colocou na cabeça que você ainda é criança, é bebê, está a crescer, deixa dormir mais um pouco, a criança cresce no sono, deixa. Você quer tirar mais uma erva na costela desse miúdo, lhe acorda rápido, levanta dali, ele tem que assumir responsabilidades. Nós começamos a fazer as coisas tarde, a estudar tarde, e depois vamos casar tarde, ok? No Brasil, começa a se casar com 16, 17, 18 anos, aqui 30, 35. 40, faz filho na menopausa e com muita oração. Mas tudo isso por quê? Porque nós fomos afetados pela educação. Nossos pais, como passaram muito mal na mão do colono, pastor Samuel, na mão do colono, passaram por muitas situações, então eles meteram na nossa cabeça que temos que estudar, ok? Terminar a faculdade. Só que você vai perceber, hoje até o mundo ocidental começou a perceber que não é isso, ok? Que você pode ser bastante produtivo sem necessariamente esses diplomas dali. Até se você for para a América, você vai perceber que numa mesma empresa que trabalha um cara que só fez médio, que está ganhando mais do que aquele que fez a universidade e tem doutoramento, porque eles aí não estão à procura do diploma, estão à procura da efetividade. Se você sabe o que faz, se você sabe fazer, se você é bom no que você faz. É conhecimento. Então Felipe era um desses jovens, cheio de espírito, provavelmente muito jovem, poderia arriscar uma idade, 17, 18, 19, 20, cheio de espírito. A igreja começa, eles vão, casavam cedo, tinham família. Felipe era um homem de boa reputação, tinha mulher, tinha casa, e num certo momento, lá no capítulo 21, talvez depois de muitos anos, este Felipe tem 4 filhas. Consideremos que nessa idade, nessa altura, ele já tem 40 ou 40 e poucos anos, um jovem ativo, cheio do espírito, de boa reputação, de bom testemunho, o evangelista. Nós também podemos considerar que esse Felipe é o mesmo que o Espírito Santo levou para pregar ao centurião da viúva de Candace, ou ao eunuco, né, da viúva de rainha de Candace, a rainha africana, ok? Este homem era o homem que cuidava dos tesouros dela, e o Espírito Santo levou Filipe a pregar a esse homem. E nós, alguns, lendo as Escrituras, acreditamos
que Filipe não era só um homem cheio do Espírito. Ele estava debaixo de uma graça inquestionavelmente estupenda. Porque a Bíblia sugere que ele chegou a desaparecer de um sítio para o outro. Sugere que ele estava num sítio, daqui a pouco já estava no outro. Ok? Não sei se houve, como é que chama aquilo lá? Se foi teletransportado, mas a Bíblia sugere que ele se viu num outro local que dista pelo menos cerca de 300 quilômetros do lugar onde ele estava. Então esse Filipe é um homem cheio do Espírito, é um homem cheio de comunhão, de boa reputação, mas a Bíblia coloca que este jovem tinha 4 filhas. Diga comigo, 4 filhas. A Bíblia não diz quais são os nomes delas, só diz o que elas faziam. Profetizavam. Tinha 4 filhas que faziam o quê? Amado, se você tem uma filha que profetiza, já é graça. Se tem 2, é muita graça. Se tem 3, já exageraste na graça. Aquele tinha 4. Amados, eram 4 filhas virgens, não tinham contato com nenhum homem, não tinham ilusões das moças daquela época, se guardavam, certamente viviam de oração, e a Bíblia diz, elas profetizavam. Noutra palavra, naquelas meninas se cumprirá e se mantinha cumprindo Atos capítulo 2, porque Pedro em Atos 2 confirma que aquilo que estava a acontecer no cenáculo era o que fora dito pelo profeta Joel, a dizer que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Eu quero falar hoje sobre a espiritualidade da família. Qual é a espiritualidade na tua família? Como é que é a espiritualidade na tua família? Nós temos registro de quem é Filipe. Não sabemos nada sobre a mulher dele, mas sabemos muito sobre as filhas. Elas profetizavam. Alguns detalhes mais sobre essa família antes de aplicar para a vossa. Paulo foi para Cesareia, onde eles viveram. Paulo não foi para o hotel. Paulo não foi para um motel. Paulo não montou uma tenda. Paulo foi para a casa de quem? De Filipe. Não sabemos muita coisa, porque a Bíblia não decide ser um livro de contos, de histórias. Mas Paulo foi se abrigar na casa de 4 meninas que profetizavam. E isso não é da vontade da carne, porque nenhuma profecia é produzida por vontade humana. Então elas eram cheias do Espírito, receberam de Deus o dom para profetizar, mas consideremos que essa profecia na vida dessas meninas só acontece porque li também um texto que diz, em Atos capítulo 2, que esta promessa é para vós e os vossos filhos. Essa promessa é para vós e os vossos filhos. Nenhum crente precisa se achar crente apenas para si mesmo. É que a promessa para onde nós entramos, ela envolve nossa família. Ela envolve nossa casa. Ela envolve nossos filhos. Reformados, essencialmente calvinistas, que são ou não são, ou são pedobatistas, porque metodistas, por exemplo, são também pedobatistas, ok? Católicos pedobatistas. Alguns tantos reformados são pedobatistas. Elas acreditam que o crente, quando tem filho, o filho dele é automaticamente eleito, ou o filho do eleito também é eleito. Acreditavam alguns reformadores, como acreditam alguns hoje, que a circuncisão do tempo da lei, porque o filho de Abraão tinha que ser circuncidado. Você sabia que alguém é judeu pela circuncisão? Era só tirar a roupa, você via, não, esse aqui é judeu, está aí a prova, ele é judeu. Era circuncisão. Mas eles passaram a acreditar que a circuncisão hoje é o batismo. Ou que quando uma criança nasce, ela é cristã. Ao ser batizada, ela é declarada cristã e também ela é eleita. E isso ficou assim na história. Nós, que somos anabatistas, acreditamos diferente. Acreditamos que a salvação não vem por filiação ou por sangue. Ela é por graça, mas por meio da fé. Tem de haver arrependimento e fé para que a pessoa seja
salva. Se acreditarmos como acreditavam aqueles reformadores, era só nascer o filho que ela também já é crente. Mas se acreditarem como nós acreditamos, é nascer o filho, lhe instruir na palavra, lhe preparar no caminho, lhe apresentar o evangelho para que ela, crendo, seja salva. Mas a nossa pergunta é que nós não temos contemplado nem produzido em nossa família uma profunda espiritualidade. Deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Amados, na tua casa, se ouve mais Bíblia ou mais música? Se ensina mais o Evangelho ou se assiste mais televisão? O que é que os teus filhos mais fazem? Sabem, minha esposa me meteu em contato com um vídeo de entrevistas que alguém fez na rua na Europa. E ele fazia a seguinte pergunta: você é o quê? Cristão. E entrevistava outro. Você é o quê? Cristão, cristão. E todo mundo falava que era cristão. E entrevistou outro grupo. Você é o quê? Muçulmano, muçulmano, muçulmano. E vai. E o vídeo continuava. E é o cristão. Você é cristão? Sou cristão. Cita algumas palavras de Jesus. Outros não sei. O que Jesus falou? O que a Bíblia fala? Não sei. Todos os cristãos daquele vídeo, todos os cristãos europeus, aqueles mundiais, ninguém disse palavra nenhuma sobre Cristo. Eles são cristãos apenas porque nasceram na Europa, que é o perigo daquele ensino reformador. Só porque nasceu no território que é declaradamente cristão, ele se sente cristão. Não precisa ter nenhuma responsabilidade para com a palavra, para com o evangelho. É porque nasceu numa família católica, nasceu numa casa metodista, nasceu numa casa batista. Ele se sente cristão e não tem responsabilidade para com a palavra, com o evangelho, com Deus. Não conhece nem prossegue em conhecer o Senhor. E ele diz apenas: sou cristão porque meu pai é pastor, porque minha mãe foi diaconisa. Agora cita uma palavra de Jesus ao cristão. O que Cristo disse? Não sei. João 3,16 também não sei. Gênesis 1, não sei. João, não sei. Você é cristão de onde? Que tipo de cristão você é? Perguntaram de muçulmano. Você é muçulmano? Sim. Cita. Todos os muçulmanos entrevistados citaram algum texto do Corão. Todos, sem exceção. E não citaram na língua ocidental. Citaram o Alcorão em árabe. Todos, sem exceção. Com brinco, jovem de barba. Todos citaram. Todos os muçulmanos citaram textos. Todos os cristãos entrevistados não citaram nada. Porque nós fomos enganados por Satanás, que basta nascer numa casa que tem Bíblia, que no domingo vamos na igreja, que já somos crentes. Só que hoje, como pastor dessa igreja, vim estabelecer uma espiritualidade nova em cada família daqueles que cultuam aqui. Teu filho que nasceu na tua casa, ele nasceu numa igreja que se ensina doutrina, que se tem oração, que se tem disciplina, que se tem instrução. Os teus filhos precisam ter desafio de gravar textos bíblicos enquanto crescem. Você precisa impor a palavra de Deus. Porque, amados, eu sou vosso pastor aqui na igreja, mas vocês são pastor dos vossos filhos lá em casa. Vocês são pastora das vossas filhas lá em casa. Filipe era um homem cheio do Espírito. E estabeleceu em sua casa uma tão grandiosa espiritualidade que as 4 filhas dele profetizavam. Quem tem em sua família, quem consegue reconhecer aqui que seu filho é um dom de Deus? Não, você mesmo fala assim: minha filha é um dom. Não é, porque todo mundo aqui vai levantar: benção. Mesmo que vai ser feiticeiro: minha filha. Eu não estou a falar de imaginação ou de desejo. Estou a falar que você sabe que ele é um dom de Deus. Que a graça de Deus repousa sobre ele. Que ele busca Deus, ele conhece Deus, ele ama Deus. Deus lhe usa em alguma área. Quem tem? Quem? Misericórdia. Muitos pais não poderão contar quão espiritual foi a família deles. Amados, eu já falei outras vezes e falo outra vez. Nosso país foi entregue na mão de filhos de pastores para administrar e para gerir. Só que eles não eram pastores, eles eram filhos de pastores. Cresceram em missões metodistas, missões evangélicas, mas eles não eram cristãos. Eles não conheciam a palavra, não amavam a Deus. E o país foi colocado na mão de filhos de pastores.
e transformaram isso num comunismo ateu. Transformaram isso num campo de guerra, derramamento de sangue, porque esses meninos que foram criados dentro do nosso lar cristão nunca se tornaram cristãos. Nunca tiveram experiência com Deus. Nunca tiveram a manifestação da glória de Deus. Que Deus nos livre de termos vivido todos esses anos, criados em nossas casas, esses filhos todos, viajaram por toda Angola, África, o mundo, pregaram o evangelho para a salvação dos filhos dos outros. Os nossos filhos se perder aos nossos olhos. Espiritualidade da família. Essa promessa é para vós e para os vossos filhos. Como é que estamos a trabalhar com eles? Minha palavra hoje é só essa. Como é que você se dedica a transformar teus filhos, pelo poder da palavra, em verdadeiros cristãos? Sei que a salvação, Deus é que opera, mas não há salvação sem pregação, porque Deus aprova salvar o homem pela loucura da pregação, e você é o responsável por pegar os teus filhos, por sentar com eles, lhe apresentar a luz do evangelho, apontar a espada do Espírito, que é a palavra, até então que se produza neles salvação. Diga para alguém: todos os teus filhos podem ser salvos. Todos podem ser. Todos podem ser usados. Todos podem ser cheios. Todos podem ser capacitados. E Deus colocou essa responsabilidade na tua vida. Deus colocou essa responsabilidade na tua vida. Amém. Pela graça de Deus, quase, digo assim, toda a minha família é cristã. Mas meu irmão segundo, de quem não vou mencionar o nome, ele é o cristão mais estranho de casa. Mas conversando com a minha mãe, ela manifestou um arrependimento. Porque ela tinha os filhos e um dia foi para o IS e o menino, segundo dela, decidiu ficar no IS. E ela também deixou. Acho que ela ficou aí, o rapaz ficou cerca de 3, 4 anos. É isso que te estraga. Ficou distante da mãe. Naquele espaço-tempo, algumas coisas que não é da educação dela tomaram a mente do rapaz. Quando ele voltou para Luanda a viver com a mãe, minha mãe já notou que ele ficou mais velho. E esse é o apelido dele, mais velho. Porque ele questiona tudo. Não, eu também sei. Refila. E ele cresceu assim, refilando, discutindo, contrariando, contrapondo. Estava sempre a discutir com os mais velhos. E então, minha mãe percebeu que naquele espaço que ela abriu para meter na mão de outra pessoa a educação dos filhos dela, ela perdeu um momento importante de imprimir na mente do filho sua educação. De tal maneira que o primeiro é completamente diferente do segundo. É um espaço-tempo, quer seja nos assuntos sociais, espirituais, nos assuntos de intelectualidade, porque ela percebeu que ela perdeu. Deixa eu dizer aos pais, principalmente na fase da formação do caráter do filho, não coloque na mão de ninguém. É tua única e exclusiva responsabilidade imprimir as bases que vão formar o caráter, o pensamento e o sentimento dos teus filhos. Ah não, vou deixar ali, a tia tem mais condições, vive no... Fala um bairro aqui. Vive no Alvalade, ele vive no Alvalade, a escola que vai estudar, paga-se 500 mil. Deixa teu filho no cantinho, estou contigo. É melhor ele no cantinho, estou contigo, do que no Alvalade com outra pessoa. Vai vir fino, vai errar fino, vai ofender fino, vai pecar fino, porque você queria um menino fino. Amados, entendam. Se Deus lhe deu a responsabilidade, lhe confiou essa criança, é tua responsabilidade. E principalmente porque está chegando a moda da Europa, a moda de mandar os filhos fora para ter melhor educação.
vocês vão ter as piores experiências de ser pai. Meu filho, vão ficar comigo aqui. Ser diogo é aqui. Ser pão, ser manteiga é aqui. Porque eu cresci aqui. Às vezes no pão que faltava manteiga, mas não faltava educação, não faltava surra, não faltava. E quando me batiam, eu não pensava, não, é porque não é meu pai. É mesmo meu pai que me deu surra. E não tinha onde ir. Te chotavam e aí de você se tentar ir. Sai da minha casa. Vai arrumar. É para eu pular. É a que te trouxe no mundo, posso te tirar aqui? Tá a brincar comigo, né? Você vai falar o quê? Não tem céu, não tem... Eu vou ficar aqui. Tá bem, mamãe, tá bem. Tá bem. E você tenta falar, não me responde. Fala, estou a falar contigo. É tua mãe. É tua mãe, você só aguenta só já. Você não sabe se é para ou é para calar, porque as duas coisas dá surra. Mas ninguém está traumatizado, ninguém aqui não sei o que é porque bullying, porque transtorno, estamos aqui vivos, em pé, anunciando Deus, anunciando Cristo, estamos saudáveis, aleluia. Não temos manteiga, mas hoje eu compro qualquer manteiga que eu quiser, amém? Peixe bem pequeno, lambiche bem curto, água de sal, molho de tomate, a faltar tomate, mas estamos aqui vivos. Hoje podemos comprar caminhão de tomates, porque a graça de Deus nos sustentou até agora, nos assegurou até agora. Amado, aguente com teus filhos ali, aguente com a tua família ali, lhe ensine a palavra, lhe ensine a experiência, lhe ensine o caminho, viva assumindo a responsabilidade que Deus lhe confiou a te dar essas crianças. Aleluia. Queira ter experiências maravilhosas com os pequenos. Queira ter experiências maravilhosas com teus pequenos. Não coloque na mão de ninguém. Amém. Minha esposa estudou em França. Ela foi já jovem. E ela viveu experiências mais loucas, porque você sabe que a Europa começa a se desviar terrivelmente. Ok? Nós estamos no mundo dos trans hoje. Transgêneros, né? Daqui a pouco temos a chegar nos transhumanos. Ok? Então estamos no muitos trans. E minha esposa estudou lá. Na altura era minha noiva e nós falamos ao telefone. E ela muitas vezes reclamava, ei, meus colegas, estamos aqui no campo de trabalho, estamos aqui a se drogar, fumar maconha, porque lá o pai não tem autoridade do filho. É que na Europa, por causa do desvio para com a palavra, o Estado roubou o papel dos pais. Não é o pai que tem autoridade sobre o filho, é o Estado. De tal maneira que se você ralhar, teu filho liga, o Estado é capaz de vir buscar teu filho, lhe meter lá noutra família. Que é um papel que seria dos pais. E olha a Europa como está. A injeção e a entrada de muçulmanos que são, por causa também dos pensamentos semíticos e dos ensinos de Abraão, elas começam a ser mais familiares, embora com 4, 5 mulheres, ok? Os franceses já começaram a dar conta que estão a perder tudo, até a seleção dele é preta. De africanos e árabes. Eles começaram a ver, eles não fazem filho, homem casou com homem, mulher com mulher, aí não sai neném, e vai. E eles agora estão com problemas, querem nos roubar a terra, e vão, não é roubar, vocês estão a dar, porque vocês saíram do princípio da palavra. Vocês obedeceram o ensino da palavra. Daqui a 50 anos, se não haver uma mudança brusca, a Europa será árabe, será islâmica. E quase nada vai mudar isso. Porque aqueles que um dia adotaram os ensinos da palavra, os ensinos cristãos, estabelecendo a família conforme os pensamentos bíblicos, se desviaram para os conceitos dos homens, para a filosofia mundana. E estão a viver as consequências. Para sobreviver, precisam de imigrantes que trabalhem. Para encher a cidade, precisa de imigrantes que façam filhos. E o que será daquele povo daqui a alguns anos? Eles foram colonizar outras terras à força e a armas, mas vão sendo colonizados pela demografia, pelos princípios básicos estabelecidos por Deus, que é a família. Mas nós aqui, como temos nos posicionado em nossas famílias? Como é que temos sido professor dos nossos filhos?
Aonde é que os nossos filhos manifestam os dons do Espírito? Quais são as experiências que os nossos filhos vivem com Deus? Eu vivi vendo meu pai orar, ler Bíblia, nos bater para ir à igreja, nos instruir. Mas o dia que Deus teve encontro comigo, o dia que Deus me apareceu, o dia que Deus falou comigo, eu fui contar a meus pais. Eu estava na sala com meu pai e a minha mãe, e eu falei: papá, Deus falou comigo. Assim, eu olhei para os olhos do meu pai e minha mãe se olharam para mim arregalados, como quem estava assim, atônitos, admirados. E meu pai me perguntou: esse texto que citaste, já leste alguma vez? Disse: não, nunca li. João 15:16. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que te escolhi a vós no meio para que vá e des fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre, assim, a fim de que tudo que pedis ao Pai, Ele vos conceda. E meu pai naquele dia saiu, foi nos Kwanzaa, comprou uma Bíblia e me ofereceu a minha primeira Bíblia. Disse: Deus falou contigo, Deus te chamou, então obedeça Deus que te chamou. E a partir daquele dia, eu passei a ler na Bíblia que o meu pai me deu. No primeiro ano, uma vez. No segundo ano, li 2 vezes. No terceiro ano, li 3 vezes. No quinto ano já tinha lido ela 8 vezes. Ficou toda destruidinha de tanto ler. Por quê? Porque meu pai me levou até um caminho. Aonde Deus me agarrou agora é comigo. Os pais têm o papel de levar os filhos até um lugar em que Deus vai dizer: agora deixa comigo, eu vou continuar com ele. A minha pergunta é: como você tem levado Deus para lhe apresentar? Vocês precisam ser como Abraão. Leve Isaac até o monte, aonde ele vai ter encontro com o cordeiro que lhe substitui para a sua própria salvação. Invistam tempo em vossas famílias. Deixe eles verem quão prazeroso é ser crente, quão maravilhoso é obedecer os princípios de Deus. Conversem sobre isso, fale sobre as experiências com Deus, fale sobre vossas vidas com Deus. Fale sobre isso. Desliga aquela TV, tire o telefone da frente e fale de Deus. Lhe conte a história dos outros filhos na história, das outras filhas na história, de mulheres que marcaram esse mundo. E você um dia vai poder rir. Eu estou a falar hoje aqui, e meus pais, Brasil, tem 4 horas a menos. Certamente acordaram de madrugada para ouvir pregação do filho delas. E elas sentem orgulho. Me lembro do tempo que vivia na casa do meu pai. Muita gente ia na casa da minha mãe só para lhe dar oferta, só para lhe dar presente. Alguns certamente eram solteiros, eram meninas na maioria, né? Mas outros porque queriam louvar a Deus pela mãe que gerou alguém que marcou a vida deles, que abençoou a vida deles. Amados, invistam tempo nas vossas crianças. Aleluia. Mais do que ser educada, mais do que ser formados, mais do que ser finos, faça-os cristãos. Amém? Treine-os para o cristianismo. Faça-os alguém, pessoas que amem a Cristo, que desejam intensamente conhecê-lo. Amém? E deixe as experiências espirituais com Deus. Porque uma criança que ama a palavra, que ora, um dia vai te aparecer e dizer assim: pai, Deus me apareceu. Na vigília tive um encontro com Deus. Olha, estávamos no jejum e o Senhor falou comigo. Amém? Outra vez eu ouvi filha de uma irmã aqui, acho que ela deve ter 13 anos, no acampamento. A menina pequenina, mas ela foi tomada por uma presença espiritual. Ela soluçava. A mãe estava assustada a olhar para a filha, mas ela soluçava, ela tremia todo. Ela estava a tremer, ela estava a falar em línguas, a chorar copiosamente. Ela não conseguia parar simplesmente. A mãe estava com pena dela, disse: deixa, mãe, deixa o Espírito lhe agarrar. Deixa o Espírito lhe abraçar. Amados, essas experiências que eu quero ver na Niela, na Ruth, na Noa, um dia, no Júnior. Ver Deus a lhes estrangular por dentro. É isso aí, rapaz, é isso aí. Estrangula mais, pai. Tira toda vergonha ou falta de vergonha do coração. Queima-os por dentro. Permita que Ele te conheça e te ame acima de todas as coisas. Amados, nós precisamos de filhos como as filhas de Filipe. Filhas como as filhas de Filipe. Aleluia. Por conta disso, Paulo foi para aquela casa, ficou lá. Ágabo foi naquela cidade, foi lá. Amado, tua casa vai se tornar uma porta aberta para as grandes manifestações, os grandes testemunhos de Deus. Amém. Quem crê que pode ter uma família assim? Quem crê? Eu quero orar por sua família, mas eu gostaria de lhe dizer: não se acostume só com a oração do pastor por tua família. Porque não é salvação, não é oração que salva, é pregação. Aprove Deus salvar pela pregação. A oração cria ambiente. A oração traz, né? Torna frutífero o lugar. Mas é a pregação a semente. Oração não é semente, ok? Oração pode ser água, oração. Mas
A pregação do evangelho, o anúncio da palavra, a fé produzida pela palavra é que salva. Então, não basta só trazer aqui teu filho que rouba bué, pastor lhe ora só. Vai roubar com a oração que ele fez. Vai continuar a roubar. Tá bem? E como é para orar por ele, Deus vai atender tua oração. Vai preso, porque na cadeia não se rouba. Vai preso. Para atender a oração dele, fica na cadeia. E Deus vai lhe meter na cadeia para quê? Para ir a um pregador, para lhe falar no momento da dor, para ele ser salvo. Como você calou em casa, então vai mandar um pregador na cadeia, ali na cadeia ele vai querer, vai vir já um filho novo. Ei, Senhor, entra na minha casa. Meu filho está salvo. É pregação que salva. Então, para não ouvir pregação na cadeia, ele prega em casa. Ele prega onde? Ele prega em casa. Senta com eles, vamos. Lê esse texto. O que é que diz? Vamos lá. Aleluia. Nós não pregamos sem orar, mas também não oramos sem pregar. Aleluia. Nós não pregamos sem orar, mas também não oramos sem pregar. Porque acreditamos que a articulação da sabedoria humana, das palavras, não salvam. É o poder do evangelho que salva. Então oramos, pregamos. Pregamos, oramos. Oramos, pregamos. Pregamos e oramos. Eu oro para que o Senhor levante nossas famílias. Filhos como as filhas de Filipe. Mas levantem paz como Filipe. Porque Filipe era essencialmente um pregador. Um explicador das Escrituras. Foi Filipe que pregou para o eunuco da rainha de Candace. Então Filipe é um pai de pregação. É um homem do evangelho. É um homem que explicou as Escrituras para os seus filhos. Essa mensagem vale para todos, inclusive para aqueles que ainda não têm filhos. Vale para todos, inclusive para aqueles que são filhos. Se apegue ao evangelho. Deixa a palavra te moldar. Deus está levantando na nossa igreja os filhos e filhas cheios do Espírito. Deus está levantando profetas e profetisas na nossa igreja. Porque nós cremos na atualidade dos dons do Espírito. Nós cremos na atualidade dos dons do Espírito. Levante tuas mãos. Onde você estiver. Recoste promenharibus petis. Faça comigo essa oração e fique em silêncio. Senhor Jesus, eu creio numa família espiritual. Eu e a minha casa pertencemos a Jesus. Eu creio que essa promessa é para mim e os meus filhos. Não só comigo, mas se cumprirá na minha casa. Se cumprirá na minha família. Se cumprirá na minha geração. Meus filhos serão motivo de testemunho. Motivo de louvor. Serão motivo de adoração a Deus. Porque meu Deus está na minha casa. E eu e a minha casa cremos em Jesus para a salvação. Eu e a minha casa pertencemos a Jesus. Satanás não vai colher nenhum dos meus filhos. Satanás não encontrará lugar para confundir nenhum dos meus filhos. Doutrinas de demônios não vão desviar meus filhos, porque eu vou ensiná-los a doutrina correta. Eu vou ensiná-los a verdade. Nenhum membro da minha família será roubado por Satanás. Será destruído por Satanás. Porque Deus e seus anjos estão na minha família. Estão na minha geração. Estão na minha casa. Cada um dos meus filhos serão contados e mencionados entre os salvos. Porque eu vou pregar. Porque eu vou ensinar. Porque eu vou doutrinar. E meu Deus vai salvar. Meu Deus vai batizar. Meu Deus vai separar. No nome de Jesus. Mantenha as tuas mãos no ar. Que o Espírito Santo confirma isso. Porque eu conheço um homem cheio do Espírito. Que Satanás lhe agarrou nos filhos. Homens que amaram tanto a palavra, pregaram o Evangelho, viajaram muito. Foram pelo mundo anunciando o Evangelho. Mas Satanás
terminaram a vida amargurados, tristes e decepcionados. Porque Satanás agarrou seus filhos, agarrou seus pequenos. Senhor, não permita que aconteça isso, Deus. Não me permita falhar como pai. Não nos permita falhar como pais. Senhor, que possamos dar o que é essencial aos nossos filhos. Alimento, Senhor, desde leite e alimento sólido da Tua palavra. Oh, Senhor, não nos permita falhar. Que nossa igreja seja firme em todas as frentes. Que sejamos firmes no Espírito. Sejamos firmes na família. Firmes nos projetos. Firmes nos negócios. Queremos, Senhor, ter o testemunho de Filipe. Um pregador que em sua casa tem uma família que profetiza. Uma família que pronuncia a palavra. Uma família de poder e unção. Uma família de autoridade. Uma família onde o apóstolo Paulo deseja estar. Uma família onde o profeta Ágabo deseja se hospedar. Uma família onde anjos desejam entrar. Uma família cheia de glória. Uma família onde a prostituição não encontra espaço. O roubo, o assassinato, os conflitos não encontram espaço. A feitiçaria não encontra espaço. Dá-nos essa família. Dá-nos essa família. Dá-nos essa família. O Espírito de Deus está a dar essa família a você. O Espírito Santo está a dar essa família a você. Receba o poder para formar uma família. Mesmo você que ainda não tem marido, não tem esposa, nem tem filho, receba essa unção esta manhã. Receba essa autoridade esta manhã. Receba essa ousadia esta manhã. Eu orei hoje para que o Senhor concedesse poder a pai e mãe, para que possamos formar uma geração de homens e mulheres destemidos e cheios de dons do Espírito. Ei, nossa família ainda vai fazer história nessa cidade. Nossa casa ainda vai marcar essa terra. O que nós fizemos será duplicado pelos nossos filhos. O que nós fazemos hoje será multiplicado pela nossa prole, pela nossa semente. Ah, Deus, não me dê apenas filho para que as pessoas saibam que eu faço filho. Me dê filhos para que as pessoas saibam que Deus está na minha casa, que Deus está na minha família, que Deus está na minha geração, que Deus... Existe um pai sendo cheio do Espírito. Existe uma mãe sendo cheia do Espírito. E eu estou a dizer, não é apenas aqueles que têm filho. Aqueles que vão ter filhos, sejam cheios do Espírito. Aqueles que vão gerar, sejam cheios do Espírito. Aqueles que vão casar, sejam cheios do Espírito. Porque se você for cheio do Espírito como Filipe, Deus provavelmente estará enchendo teus filhos também. Recebe essa graça. Recebe essa unção. Recebe essa porção. Recebe essa autoridade. No nome de Jesus.